Eu nunca fui do tipo que se assusta facilmente. Trabalhando no centro de São Paulo há mais de 10 anos, já presenciei de tudo. Gente estranha vagando, brigas, perseguições silenciosas de madrugada, situações que fariam qualquer um perder o sono. Mas nada, absolutamente nada, se compara ao que aconteceu naquela noite no metrô. Até hoje tenho dificuldade de contar essa história sem receber olhares de desconfiança. Mas eu juro, tudo o que vou relatar é verdade. E desde então, nunca mais consegui andar de metrô da mesma forma. Era uma quarta-feira comum, uma daquelas noites longas em que o trabalho parece não acabar nunca. Já passava das 23 horas, o escritório estava quase vazio, e eu terminei relatórios urgentes com os olhos ardendo de cansaço. Tudo o que eu queria era chegar em casa, tomar um banho e apagar. Naquele horário, o metrô costuma ser tranquilo, sem multidões, sem empurra-empurra, só o silêncio cansado de quem também está voltando para casa. Caminhei até a estação Sé, como fazia tantas vezes, sem pressa. Não era, mas assim que entrei, percebi algo estranho. O ambiente estava silencioso demais. Não era o silêncio comum da noite, era um silêncio pesado, quase sólido. Os alto-falantes ecoavam os avisos habituais, mas a voz parecia distante, metálica demais, como se viesse de um lugar muito longe. Passei o bilhete, desci as escadas rolantes. Fui para a plataforma. Algumas poucas pessoas esperavam o trem. Fones de ouvido, olhos fixos no celular, tudo aparentemente normal. O trem chegou, as portas se abriram. Eu entrei. O vagão estava quase vazio. No fundo, um casal de adolescentes cochichava. À minha frente, sentado sozinho, havia um homem em situação de rua. Roupas sujas, camadas sobrepostas, inadequadas para o calor daquela época do ano. Ele balançava o corpo lentamente e murmurava. No início, achei que estivesse falando sozinho, mas conforme prestei atenção, percebi que aquilo não era um simples resmungo. Era uma sequência desconexa de palavras, como se misturasse vários idiomas ao mesmo tempo. Sons que não pareciam pertencer a língua alguma. O trem partiu. Liberdade, São Joaquim, estações familiares. Mas algo começou a mudar. O ar dentro do vagão parecia mais denso, como se estivesse carregado de algo invisível. Olhei para o casal no fundo. Eles não estavam mais lá. Não vi quando desceram. Simplesmente desapareceram. O mendigo continuava murmurando. Só que agora, o som parecia mais alto, mesmo sem ele ter se movido 1 centímetro. Então veio o anúncio da próxima estação. O nome soou estranho. Sares? Sares? Aquilo não existia naquela linha. Olhei para o visor. Um frio percorreu minha espinha. Eu conhecia cada parada daquele trajeto. Saris não era uma delas. O trem continuou avançando. Olhei pela janela, e o que vi lá fora não fazia sentido. No início, eram pequenos detalhes. Construções tortas, ruas mal iluminadas, depois, postes inclinados em ângulos impossíveis. Prédios curvados sobre si mesmos, como se estivessem derretendo. Pessoas paradas, imóveis, todas olhando fixamente para frente. O trem parou novamente. A estação revelada pela janela era desconhecida. O nome parecia um anagrama embaralhado de algo familiar. As portas não se abriram. Isso nunca acontece. Mesmo sem ninguém entrando ou saindo, as portas sempre se abrem por alguns segundos. Mas dessa vez, não. Foi quando percebi que o mendigo havia parado de murmurar. Ele estava me encarando, os olhos fundos. Mas havia algo ali dentro. Ele não disse uma palavra. Não precisava. O trem voltou a andar. Tentei manter a calma. Devia ser uma falha. Algum erro no sistema, mas as próximas estações eram ainda piores. O mundo lá fora parecia uma versão distorcida da realidade. Levantei para apertar o botão de emergência. Nada. Não funcionava. Era como se o vagão estivesse isolado do mundo. Depois do que pareceram horas, o trem parou novamente. Dessa vez, não havia nome na estação. As portas se abriram. A plataforma era deserta. Luzes fracas piscavam no teto. Uma névoa rasteira cobria o chão, se movendo lentamente como se respirasse. Olhei para trás. O trem ainda estava lá, mas não havia motorista. Não havia som, nenhum ruído de trilhos, nenhum eco. Silêncio absoluto. Nem idioma algum que eu reconhecesse. Cada passo ecoava alto demais, e então senti. Eu não estava sozinho. Não vi ninguém, mas senti olhares. Observando, esperando, comecei a ouvir passos, lentos, sincronizados com os meus, sempre atrás. Corri por um corredor, e de repente encontrei um guarda. Uniforme do metrô, Pastura Areita, Rostock. Sem dizer nada, ele apenas apontou para um trem parado na plataforma. Não havia outra escolha. Entrei. Esse vagão era diferente. Escuro,
As janelas sujas, como se nunca tivessem sido limpas ou Train Park. Aos poucos, as paisagens começaram a se normalizar. Estações conhecidas reapareceram. O mundo voltou ao lugar. Quando desci na minha estação, o relógio marcava 2h30 da manhã. Eu deveria ter chegado em casa horas antes. Desde aquela noite algo mudou. Eu ainda uso um metrô, mas nunca mais peguei aquela linha depois das 23 horas e às vezes, quando o vagão fica silencioso demais, eu ainda escuto murmúrios, misturados, como se alguém estivesse repetindo palavras em uma língua que não pertence a este mundo.